Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui te adorando, exaltando teu nome, Senhor, dizendo que somos totalmente dependentes de ti, Pai. Tudo que somos, tudo que temos, Pai amado, é, foi tu que nos deste, Pai amado. Foi tu que nos fez, Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos hoje de te adorar, ter comunhão contigo, Pai amado. Porque um dia, através da morte do teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, Pai amado, passamos a ter vida, meu Deus. Passamos a ter comunhão contigo, Pai. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, porque nós já não tínhamos salvação antes disso, Pai amado. Já estávamos todos condenados, Pai amado. Já estávamos todos afundados no pecado, meu Deus, escravos do pecado, Senhor. Mas, através da morte do teu filho, o Senhor nos libertou da lei do pecado, Senhor. E agora vivemos para ti, meu Deus. Dependemos de ti, Senhor. Senhor, obrigado, Pai amado, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, falando do teu evangelho, Senhor, e que tua palavra, Pai amado, possa chegar àquelas pessoas, meu Deus, mais distantes possíveis, Pai, para que elas possam vir te conhecer, para que elas possam vir te adorar, para que elas possam te ter como único Deus da vida delas, meu Deus. Que tua palavra, Senhor, possa chegar também naquelas pessoas que de repente tenham até vontade de se reconciliar contigo, Senhor, mas não tem forças, Pai amado. Estão procurando forças, Pai amado, para voltar para ti, Pai amado. Que o Senhor nos use, meu Deus, para que essas pessoas, Senhor, possam ter ânimo, meu Deus, para se reconciliar contigo, Pai. Que elas possam se reconciliar contigo o quanto antes, Pai, porque um dia teu Filho Jesus Cristo voltará a esta terra, Senhor. E o tempo de arrependimento é agora, Pai. Então, Senhor, que elas possam se arrepender dos seus maus caminhos, meu Deus, e que elas possam se voltar para ti, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas, Pai amado, que estão adoentadas de alguma coisa, Senhor. Senhor, que tu possa ir ao encontro dessas pessoas, que tu possa restaurar suas vidas, meu Deus, para que elas possam voltar a fazer suas atividades normalmente, meu Deus. Pai, enquanto a nós, Senhor, pedimos, meu Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento que vamos fazer esse devocional, Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, compreensão, meu Deus. E acima de tudo, temor e tremor à tua palavra, Senhor. Porque tua palavra, Pai amado, é santa, Senhor. Tua palavra é eficaz, meu Deus. Tua palavra, Pai, é transformadora, Senhor. E precisamos ser transformados, Senhor. Transforma, Pai, nossos corações e as nossas mentes também, Senhor.
para que possamos cada vez mais ficar mais perto de Ti e cada vez menos fazer a vontade da nossa carne, Pai amado. Que possamos viver completamente para Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional em Charles Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmo, capítulo 38. Salmo capítulo 38, versículo 21. Vamos ler do versículo 20 ao 22, para entender melhor o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: Frequentemente oramos para que Deus não nos desampare na hora da provação e da tentação, mas esquecemos de que precisamos fazer uso dessa oração o tempo todo. Não há momento em nossa vida, embora sejamos santos, não há momento em nossa vida, embora sejamos santos, em que possamos agir sem seu apoio constante, seja na luz ou na escuridão, na comunhão ou na tentação. Precisamos orar da mesma forma. Não me desampares, Senhor. Sustenta-me e serei salvo. Uma criança pequena, quando está aprendendo a andar, precisa sempre de ajuda dos pais. O barco segue seu curso, levado pela condução do piloto. Não podemos seguir sem a ajuda contínua do alto. Então, que essa seja a nossa oração hoje. Não me desampares. Pai, não desampares teu filho. Não deixes que caia pela mão do inimigo. Pastor, não desampares tua ovelha. Não permitas que se afaste da segurança do rebanho. Grande agricultor, não desampares tua planta. Não a deixes secar e morrer. Não desampares, Senhor, agora e em qualquer momento de minha vida. Não me desampares nas minhas alegrias. Não permitas que elas absolvam meu coração. Não me abandones nas minhas tristezas. Não me deixes murmurar contra ti. Não me desampares no dia da minha contrição. Não deixes que eu perca a esperança do perdão e caia em desespero. E não me desampares no dia da minha fé mais forte. Não permitas que ela se transforme em presunção. Não se transforme em presunção. Não me desampares, pois sem ti sou fraco, mas contigo sou forte. Não me abandones, pois meu caminho é perigoso e cheio de armadilhas.
e não posso trilhar sem a tua direção. A galinha não abandona sua ninhada. Tu, então, mais ainda, me cobre com tuas penas e me permites ficar sob tuas asas para encontrar meu refúgio. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Há sempre em nosso peito purificado que teu Espírito descanse e faça a nossa alma secreta ser um templo puro e digno de ti. Amém. Vamos iniciar um novo livro, né, da Bíblia. E esse livro é Esdras. Esdras. E antes de ler o capítulo 1 de Esdras, vamos a um breve estudo sobre o livro, que diz assim: a introdução. Esdras e Neemias foram escritos como um só livro, chamado de Esdras. Jerônimo, que no quarto século depois de Cristo, traduziu a Bíblia para o latim, assim chamada de Vulgata. Dividiu o livro em dois, chamando um de Primeira Esdras e o outro de Segunda Esdras. Mais tarde, a Bíblia hebraica e a antiga versão grega, a Septuaginta, adotaram a mesma divisão. Hoje, os livros são chamados como Esdras e Neemias. Conteúdo do livro. O livro de Esdras dá continuidade à história que aparece nos livros das crônicas. Conta como alguns judeus que estavam na Babilônia como prisioneiros voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo e começaram outra vez a adorar o Senhor em Jerusalém. Isso aconteceu por volta de 515 a.C. O livro conta essa história em 3 etapas. Primeira etapa. Em resposta ao decreto de Ciro, um primeiro grupo de exilados voltou da Babilônia para Jerusalém. Capítulos 1 e 2. Segunda etapa. O templo foi reconstruído e inaugurado, e a adoração a Deus recomeçou em Jerusalém. Capítulos de 3 a 6. E terceira etapa. Uns 60 anos mais tarde, um grupo de uns 1.500 judeus, liderados por Esdras, voltou a Jerusalém. Esdras reorganizou a vida religiosa e social para preservar a integridade espiritual do povo de Deus. Capítulos de 7 a 10. A mensagem que o livro traz. A mensagem principal do livro é que o povo de Israel não desapareceu
no cativeiro da Babilônia. A profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, se cumpriu. Deus abriu as sepulturas deles e os tirou para fora, levando-os de volta para a terra de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 12. O livro também mostra que o Santo Deus de Israel exige que o povo seja santo, isto é, se separe dos povos pagãos e dos seus costumes, e seja completamente fiel a ele. Pelo fato de israelitas terem casado com mulheres estrangeiras, o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. Esdras capítulo 9, versículo 2. Com isso, ameaçava a continuidade de Israel como povo de Deus. Esdras capítulo 9, versículos 12 a 14. Os homens israelitas foram obrigados a mandar embora as mulheres estrangeiras com os filhos delas. Esdras capítulo 10, versículo 44. Autor e data. Não se sabe quem escreveu Esdras e Neemias. Tudo indica que foram escritos na metade do quarto século antes de Cristo, isto é, mais ou menos em 350 antes de Cristo. Esquema do conteúdo. O primeiro grupo volta da Babilônia, capítulo 1 a 2. Capítulo 1 e 2. O templo é reconstruído e inaugurado, capítulos 3 a 6. Esdras volta com outro grupo, capítulos 7 a 10. E aqui um comentário sobre o decreto de Ciro. Referência a 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Ciro foi rei da Pérsia de 530 a 558 a.C. No ano de 539 a.C., ele conquistou a cidade de Babilônia, e daí em diante ele se chamava de rei da Babilônia. O texto dos versículos 1 a 3, parte A, é praticamente o mesmo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. E o capítulo 1 começa assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto: Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: O Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor.
o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que, que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém. Os israelitas voltam para Jerusalém. E um breve comentário. Depois de quase 50 anos na Babilônia, os israelitas se prepararam para voltar para Jerusalém. Versículo 5. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia com os israelitas, que tinham sido levados para lá como prisioneiros. E aqui vamos para alguns comentários e referências do capítulo 1 de Esdras. Capítulo 1, versículo 1. Primeiro ano, 538 a.C. O Senhor. Este título aparece nesta tradução, em lugar do nome sagrado do Deus de Israel, que em hebraico é Ayavé. 4 consoantes sem as vogais, e que em português seria Javé. Referência: Gênesis, capítulo 2, versículo 4, parte B. Dito pelo profeta Jeremias. Referência: Jeremias, capítulo 25, versículo 1. E Jeremias, versículo 11. E Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Tocou no coração de Ciro. Em vários momentos da história de Israel, o Senhor Deus fez uso de estrangeiros para
que a vontade dele fosse feita. Referências: 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. Isaías, capítulo 41, versículos 12, 20 e 25. E Isaías, capítulo 45, versículo 13. Capítulo 1 de Esdras e versículo 2. Deus do céu. Um título que aparece várias vezes em Esdras e Neemias. Referências: Esdras, capítulo 5, versículos de 11 a 12. E Esdras, capítulo 6, versículos 9 a 10. E Esdras, capítulo 7, versículos de 12 a 21, de 12, 21 e 23. Versículos 12, 21 e 23. E Neemias, capítulo 1, versículos 5, versículo 5. E capítulo 2, versículos 4 a 20. E também em Daniel, capítulo 2, versículo 18. Governador do mundo inteiro. O império de Ciro, que ia desde a Índia, no leste, até a Grécia, no oeste, era o maior de todos os impérios, até aquele tempo, e durou mais do que 200 anos. Me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém. Referência: Isaías, capítulo 44, versículo 28. E Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 4. Capítulo 1, versículo 5. Tribos de Judá e de Benjamim. As duas tribos do reino do sul, os sacerdotes e os levitas, dirigiam o culto no templo. As tarefas dos sacerdotes são apresentadas em Neemias, capítulo 10, ou capítulo 3, versículo 10, e 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 49. Os levitas eram os ajudantes dos sacerdotes. Referência: Números. Desculpa, gente. Referência: Números, capítulo 3, versículos de 5 a 10. E 1 Crônicas, capítulo 23, versículos de 2 a 5. Esdras, capítulo 1, versículo 6. Os seus vizinhos os ajudaram. Como os egípcios haviam feito quando os judeus saíram do Egito. Referências: Êxodo, capítulo 3, versículos 21 a 22. E capítulo 11, versículo de 2 a 3. E capítulo 12, versículos 35 a 36.
Capítulo 1, versículo 7. Nabucodonosor havia tirado do templo. Referência: Segunda Reis, capítulo 24, versículo 13. E capítulo 25, versículos 13 a 16. E Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 10 a 18. E por fim, Sesbazar. Referência: Esdras, capítulo 5, versículos 14 a 16. É isso, gente. Capítulo 1 de Esdras. Deus os abençoe.